Pessoal, não sei se vocês já se deram conta, mas normalmente eu não publico os meus vídeos no domingo, porque para mim o domingo é um dia sagrado, é um dia religioso, é um dia onde eu me dedico a adorar o meu Deus, o nosso Deus, e também é um dia que eu me dedico mais à família. Portanto, domingo eu não costumo postar vídeos aqui no canal. Mas como o assunto de hoje é um assunto sagrado também, então eu decidi fazer esse vídeo justamente para fazer uma homenagem ao meu pai, hoje, Dia dos Pais, e também a todos os pais que estiverem assistindo esse vídeo. Vamos lá? Pessoal, em 2004, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro fazendo um serviço voluntário pela minha religião. Fiquei 2 anos pregando o evangelho lá. Foi uma experiência maravilhosa. E teve uma época nesse período que foi em julho, 4 de julho, que nos Estados Unidos é a data da independência deles. E você sabe que os americanos eles são bastante patriotas, e isso é muito bonito. Até nós brasileiros teríamos que ser mais patriota. E eu lembro que era 3 de julho, um dia de noite, e os missionários que eram americanos, eles começaram a se planejar. No dia 3 de noite, eles começaram a se planejar para fazer uma comemoração no outro dia. E era um domingo de noite, e eu lembro que no outro dia, que era a nossa folga, 4 de julho, eles estavam se planejando para fazer uma comemoração. E entre todos os missionários, eu era o único gaúcho. E eu lembro que começou um tititi, as mensagens, naquela época era MS, né? SMS, as mensagens, né? Não tinha a internet como tem hoje. Eu lembro que começou a correr as mensagens que eles sabiam que tinha um gaúcho naquela zona de missionários, naquele grupo de missionários. E aí eles começaram a falar, não, o gaúcho vai fazer o assado. O gaúcho vai assar a carne. E aí eu lembro que chegou em mim esse convite, os missionários mais antigos pediram para que eu pudesse fazer o assado, porque eu era gaúcho, porque eu sempre estava dizendo que era do Rio Grande do Sul, que eu andava a cavalo, eu mandava as fotos minhas andando a cavalo, que eu fazia desfile, camperiada, que eu sempre andava a cavalo, que eu era gaúcho. Então eles pensaram, tem um gaúcho, então um gaúcho vai fazer o assado. Quando chegou esse convite mim, eu fiquei surpreso. Sabe por quê, pessoal? Porque eu nunca tinha feito um assado. Eu nunca tinha assado uma carne. Mas como eu sempre dizia que era gaúcho, que eu andava a cavalo, aquela coisa toda, eu não podia dizer que não sabia, né, pessoal? Sabe quando o orgulho bate mais forte e a gente não se anima a dizer que a gente não sabe? Bom, isso aconteceu comigo, eu tenho que reconhecer. Aí eu aceitei o desafio de fazer um churrasco para aquela gurizada. Na época eu era um dos mais velhos em idade, porém existiam missionários que eram mais antigos que eu na missão, já estava há mais tempo do que eu, que eram os líderes, então eles me convidaram. E eu não disse que não. E aí eu comecei, segunda-feira de manhã a gente saiu para comprar carne, eles me levaram no mercado. E eu lembro, pessoal, que eu fazia força para lembrar dos assados que o meu pai fazia. Porque na minha família, na nossa família, a gente sempre teve a tradição de fazer carne, de fazer assado. E sempre foi ele que fez, nós nunca fizemos, né? E que, por sinal, um assado muito gostoso, né? Sempre o nosso pai é um profissional na carne. E eu lembro que eu fui pro açougue, eu pensava, o que eu vou fazer para comprar essa carne? Eu não sei nem comprar carne. Então eu procurava lembrar de tudo aquilo que ele falava para nós, que ele contava para nós, que ele ia comprar carne. Procurava lembrar como o meu pai fazia os churrascos. Eu lembro que ele sempre dizia que ele ia no açougue e que o açougueiro tentava vender uma carne para ele, e que ele conhecia carne, e que ele dizia que não, e que era outra. E eu ficava tentando lembrar, fazia força para lembrar de todos esses detalhes para comprar carne, né? Aí depois veio o desafio do fogo, de fazer o fogo, e aí eu procurava lembrar tudo que ele fazia, como ele salgava a carne com salmoura, com sal, toda aquela coisa, né? E eu fazia uma força para lembrar como que ele fazia para poder conseguir fazer aquele churrasco
porque eu nunca tinha feito um assado, eu nunca tinha assado uma carne. E para resumir a história, pessoal, o assado saiu, ficou uma delícia. Eu lembro que eu virava a carne toda hora para não queimar, não deixar queimar a carne. Mas o que me ajudou nessa oportunidade foi lembrar das coisas que o nosso pai fazia por nós. Então eu gostaria de contar essa história aqui para fazer uma homenagem a ele. Feliz Dia dos Pais, ao nosso pai e também a todos aqueles que são pais. E assim, pessoal, as pessoas na vida adulta, elas recebem dois tipos de vozes em suas vidas, que são as maiores influências que a gente tem na vida adulta. Uma é os nossos sentimentos de quando nós éramos criança. Aquelas coisas, aquelas experiências, tudo aquilo que a gente passou e que a gente sentiu e aqueles sentimentos ficaram guardados na vida adulta. Esses sentimentos, eles vêm como se fosse uma voz e eles nos influenciam. E a outra voz, pessoal, é a voz dos nossos pais. Elas nos acompanham toda a vida. E eu penso muito nisso porque eu sou pai. E eu fico pensando todas as coisas que eu faço hoje para que os meus filhos sintam, para que os meus filhos aprendam com o meu exemplo. Porque quando eles forem adultos, essas duas vozes, as vozes dos sentimentos que eles sentem agora quando criança, vão acompanhar eles. E as vozes do meu exemplo, das coisas que eu faço, isso vai acompanhar eles por toda a vida dos nossos filhos. Então é importante todos aqueles que são pais que saibam dessas coisas, porque isso faz uma diferença enorme. Faz pouco tempo eu escutei um relato de uma filha fazendo uma homenagem para o pai dela também, e ela agradecia o pai dela pelo exemplo que o pai dela deu para ela, porque ela sempre levantava de manhã e via o pai dela fazendo determinadas coisas e aquilo fez um significado muito importante para ela. Ela dizia que sempre levantava de manhã e encontrava o pai dela sentado na sala lendo a palavra de Deus. E isso fez uma diferença muito grande para ela. Isso ajuda ela hoje em dia, ela a seguir o exemplo do pai. Então eu gostaria aqui de deixar uma homenagem ao meu pai. Muito obrigado por tudo que tu nos ensinaste, pelo teu exemplo, pela tua força, pela tua dedicação, por sempre procurar nos ajudar. E a todos os pais também gostaria de deixar aqui uma homenagem e do fundo do meu coração a todos os pais um feliz Dia dos Pais e que possam desfrutar desse dia. Um abraço. Tchau, tchau.